pasta do Drive, essa gravação, e eu estou pensando de posteriormente deixar publicado também no YouTube e tal. Acho que pode ser um material interessante para outras pessoas que estão estudando aí. Mas enfim. Então eu passei esse tema, eu passei essa redação para vocês sem gramática e a meta era para vocês dar uma corrigida. E hoje a gente vai comentar, botar as vírgulas, botar os pontos rapidinho, para a gente saber como é que essa redação fica melhor adequada, né? Então ela começa assim, ó. Existem muitas coisas que não disseram na escola, cota não é esmola, experimenta nascer perto da favela para você ver. E aqui, ó, tem até vírgula aqui, na verdade, ó. Esqueci de apagar essa vírgula. Para você ver o que rola com preto e pobre não aparece na TV, opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. São palavras da militante negra Bia Ferreira, tá. Vamos lá. Primeira coisa que todo texto tem que ter é um afastamento, né? E aí, eu até tenho reparado que vocês têm botado espaço, assim, sabe? Botando mais de um espaço, vai, espaço. Mas vocês simplesmente podem apertar a tecla Tab no teclado de vocês. Ali tem Ctrl, Shift, e aí tem uma setinha, duas setinhas cruzando assim, ó. Aquilo se chama Tab, aquilo é responsável por criar afastamento. Então, em vez de você ficar apertando espaço, só apertar Tab. E aí já vem na medida certinha dos centímetros que tem que ter de afastamento da margem. Então, todo parágrafo, todo texto precisa começar com esse afastamento aqui. Isso é um erro de gramática, não ter esse afastamento. Então, a primeira coisa, né? Isso aqui. E aí eu começo a citação de uma música. Se não são as minhas palavras, são as palavras de uma outra pessoa, a gente tem que ter abre aspas, sempre abre aspas. Existem muitas coisas que não te disseram na escola, né? Vírgula. Cota não é esmola. Ponto. Aqui a gente tem duas orações. Se lembra que eu falei para vocês que as vírgulas também são separadas por orações? O que é uma oração? Uma oração é toda frase que tenha sentido próprio e tenha como no seu núcleo, ou seja, uma sentença, o português vai chamar de sentença, um verbo. Então a gente separa as vírgulas também, a gente separa as orações por vírgulas. E a gente localiza uma oração encontrando o verbo. Existem, então nosso verbo está aqui, ó, existir. Muitas coisas que não te disseram, né, na escola. A gente tem aqui, a gente tem dois verbos, não sei o quê. Não, a gente tem um verbo principal, que existem muitas coisas. O que existe? Coisas é o sujeito, e o verbo é existir. Coisas existem, né? Ficaria assim se a gente pensasse sujeito, verbo, complemento. Para quem ficar um pouco mais perdido nessa aula de hoje, eu recomendo que assista a aula gravada, porque lá na aula gravada eu falei tudo sobre isso, sobre o que se espera da ordem, da organização das orações, né? Então é sempre sujeito, verbo, complemento. E aí aqui essa frase aqui, e aí é por isso que eu estou localizando o verbo para a gente saber onde está o sujeito, onde está o verbo e o que é complemento. Inclusive para a gente não separar complemento, né? Complemento verbal, complemento nominal. Se a gente separar complemento verbal, complemento nominal, na oração está errada. Se está difícil o que eu estou falando, eu recomendo que assista a aula gravada. Na aula gravada eu explico com calma, cada coisinha, dou exemplos e não sei o quê. E aqui a gente só está corrigindo o exercício, tá bom? Então, o que precisa aqui saber, né? Por que essa vírgula está aqui, né? Porque a gente está separando duas orações. Existem muitas coisas, então, o sujeito é coisa e o verbo é existir. Muitas coisas que, né? Esse que aqui vai marcar o quê? Um complemento do verbo. Complemento nominal, né? É o que nomeia a coisa. Que tipo de coisa que existem que não te disseram na escola? Então, o nosso sujeito é coisa e o nosso verbo é existir, e o complemento nominal que nós temos é que não te disseram na escola. Não pode haver separação entre sujeito, verbo e complemento nominal, tá? Complemento nominal não é separado por vírgula, tá? Apenas outros tipos de complemento, adjunto adverbial, que a gente vai ver o resto aqui do texto que a gente vai notando. Então, existem muitas coisas que não te disseram na escola.
vírgula. Cota não é esmola. Ah, cota não é esmola, isso também é uma oração? Sim. Cota, né, eu sou sujeito, não, né, uma negação, e o verbo ser. E aqui a gente tem o complemento do verbal. Então, cota, o verbo ser e o complemento verbal, no esmola. Então, existem muitas coisas que não te disseram na escola, vírgula, cota não é esmola. Então, só para a gente começar. Começou ponto, letra maiúscula. Experimenta nascer preto na favela para você ver. Então, para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Para você ver, né? Então, experimenta nascer. Porque eu tô separando por vírgula aqui, ó, para você ver, né? Por mais que no ritmo da música até não tenha essa separação, mas a gente seguindo a regra a gente poderia até colocar. Porque a gente pode simplesmente cortar isso aqui, ó, e botar aqui, ó. E a gente vai ver que o sentido da frase se mantém, ó. Para você ver, experimenta nascer preto na favela. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Ou seja, esse para você ver, para mim, por exemplo, são locuções que podem ser, né, deslocadas no meio da frase. Eu já falei isso com vocês também. Uma ótima forma de a gente saber se aquilo pode ser separado por vírgula ou não é saber se a gente deslocar aquela locução, a frase mantém um sentido. Por exemplo, é sempre isolado por vírgula. Por exemplo, sendo assim, isto quer dizer, essas expressões, né, a gente desloca ela da oração, né, e o sentido da frase se continua. Então, isso são bons sinais que para a gente saber que aquilo tem que ser isolado por vírgula. Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Então, aqui, ó, a gente pode marcar a vírgula aqui e aqui não vai ter vírgula. O que rola com preto e pobre. Então, ó, a gente tem aqui o sujeito, ó, preto e pobre. E a gente tem um complemento. Não aparece na TV. Então, a gente não pode ter uma separação de vírgula aqui. Gente, se tiver confuso, eu recomendo assistir a aula. Eu já falei isso mais de uma vez. Botou ponto, né? Continua a oração. Opressão, e aqui a gente tem aquela regrinha da vírgula, né? Toda vez que a gente está enumerando coisas, né? Eu fui no mercado e comprei banana, açúcar, maçã, arroz. Toda vez que a gente está enumerando coisas, a gente separa por vírgula. Então aqui a gente está fazendo uma enumeração de coisas, ó. Opressão, humilhação, tudo isso vai ser o quê? Seguido por vírgula. Opressão, vírgula. Humilhação, vírgula. Preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. E aí as pessoas podem falar assim, Val, adjunta adverbial de tempo, quando começa desse jeito, logo tem que ter vírgula, né? E aí eu vou te dizer não. Ué, mas você falou que toda vez que a gente está marcando o tempo, a gente isola por vírgula. E aí eu tenho que chamar atenção para a gente lembrar daquela regra, né? Sujeito, verbo, complemento. Se a frase seguir nessa ordem, nessa direção, o complemento não precisa ser isolado por vírgula. Você pode fazer por estilo, mas a regra diz que não segue vírgula. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente está falando marcação de tempo, marcação de lugar, marcação de modo no final da oração, não leva vírgula. Fui no mercado comprar maçã hoje de manhã. Não vai ter vírgula. Hoje de manhã, vírgula. Fui no mercado comprar maçã. Por que nesse segundo exemplo tem vírgula? Porque o adjunto adverbial de tempo, está no início da oração. Se o adjunto adverbial de tempo
está no início da oração ou no meio da oração, ele quebrou aquela regra que eu falei com vocês, de sujeito, verbo, complemento. Porque a adjunto adverbial de tempo é um complemento. Eu já falei isso com vocês. O que realmente importa saber da oração é que eu fui no mercado comprar banana. Agora, se foi de manhã, de tarde, nananã, que eu fui rápido, eu fui correndo, eu fui em frente a lojas americanas, isso é local, isso é tempo, isso é modo. Tudo isso é complemento. Isso não é importante para a mensagem da oração. O que é mais importante para a mensagem da oração é que eu fui no mercado. Tudo que eu falo além disso é enrolação. Se essa enrolação, ou seja, se o complemento, adjunto adverbial de tempo, de lugar, de modo, né, estiver no início da oração, estiver no meio da oração, é isolado por vírgula. Agora, se estiver no final da oração, não leva vírgula. Então, esse aqui que eu estou sublinhando para vocês, né, opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. Tá no final da oração. Aqui entra um ponto, tá? Então, esse quando aqui não vai receber vírgula, tá? Porque a gente tem a adjunto adverbial de tempo no final da oração. Agora, se tivesse no início da oração, quando começa desse jeito, opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina, né? O sentido da frase se mantém, né? A semântica se mantém, a sintaxe se mantém, só que o adjunto adverbial de tempo está no início da oração. Se eu fizer isso, botar aqui no início da oração, quando começa desse jeito, aí sim, aí entra vírgula. Porque o adjunto adverbial de tempo está no início da oração. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina. Ou se não, se a gente fizesse dessa forma aqui, ó. Opressão, humilhação. Quando começa desse jeito, a gente sabe como termina. O que eu fiz? Eu peguei o adjunto adverbial de tempo e botei no meio da oração. Opressão, humilhação, preconceito. Quando começa desse jeito, a gente sabe como termina. Então, como a marcação de tempo está no meio da oração, a gente coloca vírgula. Agora, se essa marcação, que é como estava a oração antes, estiver no fim, opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina, aí entra o tempo. Quando começa desse jeito, o tempo está no final da oração, não leva vírgula. Tá bom, gente? Só para poder lembrar essa regrinha aí para vocês. Então vamos seguir. Gente, alguma dúvida? Como é que tá indo? Vocês estão lembrando da matéria? Estão lembrando do uso da vírgula? Espero que sim. Essa aula está sendo gravada? Tá. Então tá bom, porque eu vou precisar rever algumas vezes essa parte, mas é porque eu demoro um pouquinho para entender, mas... Tudo bem. E tem uma aula, antes dessa aula que eu estou dando hoje, eu dei uma aula assim, passando passo a passo, mais devagar. Aqui eu estou passando até um pouco mais rápido, Roberta. Mas eu já... Ah, tá. A aula que eu não assisti, mas eu vou assistir. Isso. Aí você vai poder pegar até melhor. Então tá. Existem muitas coisas que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Terminou o quê? A citação da frase. Essas são as palavras da artista, ou seja, essas palavras não são minhas. O que acontece? Fecha aspas. Toda vez que não for palavra de vocês, tem que ter aspas, tá, gente? Ah, eu quero citar um filósofo, só que eu não lembro exatamente como ele disse. Vocês não colocam aspas, tá bom? Ah, eu lembro que a Bia Ferreira fala que as pessoas só vão entender o que é ser preto se elas nascessem na favela e pretas, sabe? Enquanto ela fala alguma coisa assim. Eu posso escrever isso? Pode. Só não pode botar aspas, tá bom? Vocês vão escrever sem aspas. Né? A Bia Ferreira nos diz
que somente sendo preto, pobre, da favela, você vai conseguir compreender essa realidade. Isso denota... E aí você vai conseguir a argumentação de vocês. Mas nesse caso, vocês não estão repetindo a palavra dela. Logo, não usa aspas. Eu estou repetindo a frase exatamente como ela disse, porque eu conheço a música. Então, a gente coloca aspas, porque essas palavras não são minhas. Tá bom? Isso também é regra de gramática, isso também desconta ponto. E aí, ó, fechou aspas, abriu aspas, fechou aspas, após aspas tem que ter ponto. Aí fica assim, tá? Ponto, aspas, ponto. Fica assim mesmo, tá? A regra da gramática diz isso. Porque isso aqui quer dizer o fim daqui é o fim da fala dela, isso aqui significa fim da citação, isso aqui significa fim do parágrafo, fim da introdução da introdução. Então, cada pontinho desse significa uma coisa. O primeiro pontinho significa que acabou a frase da Bia Ferreira, a aspa significa que eu fechei a citação, e esse ponto depois da aspa significa que eu terminei a introdução da introdução. Tá bom? Então, tem que ter esse ponto. Aí fica assim, ponto, aspa, ponto. É assim mesmo que se coloca. Colocou ponto, segue com letra maiúscula. Essas são as palavras da artista e militante negra Bia Ferreira. O que nós temos aqui, ó? Aposto. Né? E aqui, ó, o Bia... Gente, a gente está falando de nome próprio, né? Nome próprio, letra maiúscula. Ó. O B e o Bia entram em letra maiúscula. Essa regra aqui do aposto é tipo assim... A atriz ganhou um prêmio, atriz negra e famosa e talentosa, ganhou o prêmio internacional, Thaís Araújo, né? Aí fica parecendo que o nome do prêmio é Thaís Araújo, né? Vou formular melhor, né? A atriz ganhou, a atriz talentosa Thaís Araújo ganhou o prêmio internacional, né? Roberta Bispo, né? Estudiosa, nananana, né? Esse estudiosa, bababá, é aposto, né? É toda vez que você quer dar uma qualificação ou quando você quer nomear melhor o sujeito a quem você está se referindo. Isso fica isolado por vírgula também, tá? Então, atriz famosa e cantora, aí vocês botam o nome, né? Priscila Alcântara, né? Veio qualquer nome aqui. Aí bota vírgula. A cantora latino-americana, aí vírgula. Anitta, fecha vírgula, ganhou o prêmio, papapá, né? Toda vez que vocês dão um nome a quem vocês estão se referindo, vocês botam essa coisa aqui com a vírgula. Essas são as palavras da artista e militante negra. Que artista militante negra? Bia Ferreira. Ó, separar por vírgula. Por quê? Eu estou nomeando quem é essa artista militante negra. Essas são as palavras da artista e militante Bia Ferreira. Esta artista busca dar notoriedade. E aí, gente, esse está certo ou está errado? Vou deixar aí com vocês aí. Mensagem no WhatsApp. Alguém lembra do... Esta? A Bia Ferreira? Isso, esta. Você falou essa ou esta? Esta aqui tá... Isso. A regra aqui é esta. Por que é esta? Porque eu ainda estou na mesma oração. Quando é que a gente sabe que acabou uma oração? Quando tem ponto. Não tem ponto aqui, ó. Eu só enfiei vírgula, vírgula. Então aqui segue esta. Se eu metesse um ponto aqui, não seria mais esta, seria essa. Porque eu estou me referindo à oração que passou. Mas como eu ainda estou na mesma oração, a regra é esta. Tá bom? Isso eu vi que a galera errou bastante. E por que aqui usou essa? Bem aqui no início, ó.
Essas são as palavras. E por que eu não usei esta? Porque eu estou me referindo a uma coisa que está atrás de ponto. Ó, tem um ponto aqui. Eu estou me referindo a isso aqui, ó. Não é uma coisa que está na mesma oração, é uma oração passada. Então a gente usa essa com S, porque está oração passada. Agora, aqui é esta, porque eu estou me referindo a um objeto que está na mesma oração. Bia Ferreira. Não tem ponto aqui, separando esta, então segue esta. Tá bom? Essa artista busca dar notoriedade à realidade através das suas composições, vírgula. Para além de belas canções, o que é isso aqui, ó? Aposto. Mas eu faria até melhor, eu botaria ponto aqui. Para além de belas canções, além disso, ademais, né? A gente sabe que a gente bota nesse tipo de conectivo, a gente coloca vírgula. Para além de belas canções, além disso, para além de belas canções, suas, tem que estar faltando alguma coisa aqui. Para além de belas canções, a vírgula, né, depois de canção. Isso. Para além de belas canções, suas músicas chocam e conscientizam muitas pessoas. Certamente, o que é certamente, gente? Modo. Rapidamente, certamente. Se é modo, a juntiva verbal de modo, se isola por vírgula. Tá aqui, ó. Certamente. Certamente, este é um dos muitos caminhos para se combater a intolerância racial no Brasil, né? Ponto. E Brasil segue com letra maiúscula. No entanto, todavia, porém, mais, o que segue? Vírgula. Né? Todas as vezes que tem essas locuções, entretanto, todavia, né? A gente bota uma vírgula. No entanto, se faz necessário trilhar também outros caminhos para que se possa vencer nesta luta. É nesta luta ou nessa luta? Acho que é nesta. Ele tá no mesmo. Então, para além de belas canções, suas músicas chocam e... Este é um dos... É nessa, porque eu tô me referindo a isso aqui, ó. A combater a intolerância no Brasil. Eu tô me referindo a isso aqui, ó. Eu tô chamando... O combate, em vez de repetir a palavra combate, eu botei a palavra luta. Então eu tô me referindo a essa oração lá atrás, ó. Eu tô me referindo a uma oração que eu já disse. A intolerância racial. Certamente, esse é um dos muitos caminhos para se combater a intolerância racial no Brasil. No entanto, se faz necessário também trilhar outros caminhos para que se possa vencer neste combate. Eu estou me referindo ao combate, lá atrás. Ó. Então, aqui é nessa luta. Eu estou me referindo a uma coisa que está na oração passada. Nesta luta. Aqui a gente pode botar vírgula ou ponto, depende da estilística. Os dois daria certo. Vou botar vírgula. Nesta luta, a educação e a política, por exemplo, eu já falei isso hoje com vocês, por exemplo, isto é, desta forma, né? Tudo isso, todas essas locuções tem que ser isolada por vírgula. Então, por exemplo, tem que estar com vírgula no início e no fim, tá? E, gente, a vírgula, também reparei isso também, que vocês estavam colocando a vírgula errada. Eu vi gente colocando a vírgula aqui, ó. A vírgula não é no fim não é aqui, tá? É sempre no fim da palavra, é sempre no fim da última palavra. A vírgula não é encostada na primeira palavra, isso tá errado, tá? É sempre no final da última palavra. Assim como o ponto também. O ponto é sempre no final da última palavra. Aqui, ó. Eu tenho que botar ponto colado com a palavra Brasil, aqui, ó. Eu não posso botar ponto aqui, ó, colado aqui, ó. Não, aqui é o início da oração. O ponto é o ponto final. Se é ponto final, é no final da oração. E não no início da oração. É ponto final. Então ele fica no final da oração. A vírgula é a mesma coisa. A vírgula marca uma pausa, um fim de uma informação.
né? Não de uma oração toda, mas de uma informação. No entanto, né? Então aqui, ó, a vírgula entra no final. Eu via uma galera colocando a vírgula no início da palavra, é no fim da última palavra. Então, política, vírgula, por exemplo, vírgula, colado em, por exemplo, e colado em política. Por exemplo, são outros belos caminhos para que se possa outros caminhos importantes frente ao problema. Frente ao problema. E aí, olha só, eu mesmo caí na minha própria armadilha. Ah, não, olha só, frente ao problema. Então a gente está se referindo ao lugar. Só que o que acontece? A gente tem um complemento no final da oração. Se o complemento está no final da oração, não segue vírgula. Importante nesse problema. Agora, se eu botasse frente ao problema no início da oração ou no meio da oração, a gente serve vírgula. Acho que eu já falei isso com vocês, né? Aqui eu vou falar então de uma outra coisa, eu vou começar uma outra ideia. Então eu fechei uma ideia aqui, uma ideia maior, e vou começar a aprofundar uma ideia específica. O que a gente tem aqui? A gente tem uma introdução de um parágrafo, tá? E aí a gente sabe, né, que a palavra o parágrafo não pode começar colado na margem. A gente vai apertar a tecla Tab uma vez. Tá? Não precisa ficar apertando espaço, não precisa. Só apertar Tab uma vez, que já vem na medida certinha, e aí a gente começa o afastamento. Em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, nas fantasias de Nárnia, no mundo utópico. O que é isso, gente? Em lugar, gente. Se é um complemento de lugar e está no início da oração, o que temos? Temos vírgula. Agora, se tivesse no final da oração, não tem vírgula, mas está no início da oração. No início da oração, no meio da oração, lugar, tempo, modo, condição, que foi até hoje que a Roberta me perguntou se a vírgula, ela mandou lá. Se hoje tiver, estarei. Ela colocou uma condição. Se tiver aula hoje, eu irei. Isso é uma adjunto adverbial de condição, né? Tá no início da oração, segue vírgula. Ela até falou assim, não sei se eu acertei ou errei. Eu falei assim, tá certinho, eu botei uma mãozinha fazendo coraçãozinho. Porque a condição que ela estabeleceu tá no início da oração. Agora, se tivesse no final da oração, não tem vírgula. Eu irei se tiver aula hoje. O complemento tá no final da oração, aí não tem vírgula. Mas como a condição está no início da oração, segue com vírgula. E se estivesse no meio da oração, também segue com vírgula. Tá bom, gente? Só para esclarecer aí, Roberta, sobre se você botou a vírgula certa ou errado. Tá certo aquela uso da vírgula lá no grupo. Em primeiro lugar, é preciso compreender que a educação é a matriz formadora de uma sociedade. Isto implica dizer que os indivíduos... primeiro, a gente está com mais de uma oração aqui, né? Acho que já deu para notar. Em primeiro lugar, é preciso compreender, né? Primeiro verbo, preciso compreender. A gente já tem aqui verbos. Então, aqui já temos uma oração. Em primeiro lugar, é preciso compreender. Qual é o verbo central? O verbo é. Se a gente tira ele, a gente perde a semântica, a gente perde o sentido da frase. É preciso compreender que a educação é a matriz, e aqui a gente tem um sujeito, né? A educação é a matriz formadora de uma sociedade, vírgula. Isto implica dizer, vírgula, que os indivíduos, né? Na verdade, não vai seguir vírgula aqui não, porque eu estou separando o verbo de complemento. Temos o verbo dizer e a gente tem um complemento do verbo. Quem diz alguma coisa. Que coisa estou dizendo? Isso implica dizer que os indivíduos de uma civilização são reflexo de sua cultura e educação. Professor, fala aí. No isto implica, tu poderia botar vírgula, isto implica, vírgula, que seria, por exemplo, como por exemplo? Isto implica
Acho que ficaria super estranho. Vamos ver, ó. Em primeiro lugar, é preciso compreender que a educação é a matriz formadora de uma sociedade. Isso implica dizer que não, que implica alguma coisa. Implica dizer. Isso aqui é complemento do verbo. Não faz sentido, não. A gente perde sentido, aqui não pode, não. É por isso que é super importante a gente olhar pro verbo, tá vendo? Quando a gente olha pro verbo, a gente não cai no erro de botar vírgula separando o complemento do verbo. O que implica? Implica que? Implica dizer. Dizer o quê? Dizer que, né? Então, a gente não pode separar nem do implica, a gente não pode nem separar do verbo dizer, porque eles têm que seguir no complemento. Qual o complemento de implica? Dizer. Qual o complemento de dizer? Que, tá. Não pode ter vírgula. Tá bom? Isto implica dizer que os indivíduos de uma sociedade são reflexo de uma cultura e educação. Ponto. Letra maiúscula. Tendo como máxima a afirmação de Emmanuel, letra maiúscula, Kant. Tendo como máxima a afirmação de Immanuel Kant, é o que a gente vai ver aqui, ó, 2 pontos, e a gente vai meter aspas, porque a gente está dizendo exatamente como o autor disse. Tendo como máxima a afirmação de Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. O que acontece aqui? A gente tem uma vírgula. Por quê? A gente está separando a condição. Isso aqui é junta de... Tudo isso aqui é condição. A gente só pode dizer que é imprescindível um olhar direcionado à educação, tendo como máxima a afirmação de Immanuel Kant. Né? Tá deslocado. É aquilo lá que a Roberta mandou lá no grupo. Se tiver aula hoje, eu irei, né? Ela expôs uma condição. Eu estou impondo aqui uma condição. Tendo como máxima, só aceitando o que Immanuel Kant diz, olhando para o que Immanuel Kant diz, é imprescindível um olhar direcionado à educação. Ou a gente pode dizer, é imprescindível um olhar direcionado à educação, tendo como máxima a afirmação de Immanuel Kant. Então, tá vendo? Aqui a gente tem uma condição. Se a gente está botando uma informação de condição, a gente separa por vírgula. Aqui tem vírgula. Tendo como máxima a afirmação de Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele, é imprescindível um olhar direcionado à educação. E aqui tem crase, né? Eu poderia ter apagado essa crase, mas o Tauan depois vai dar uma luz pra gente aí sobre o uso de crase. Eu vou até acelerar aqui a correção da redação para poder a gente não perder muito tempo com a aula de crase hoje. Mas é isso. Tendo como máxima a afirmação de Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. É imprescindível um olhar direcionado à educação e reconhecer a sua subimportância. Contudo, se lembra? Porém, ademais, todavia, né? O que a gente faz com isso? A gente isola por vírgula. Contudo, vírgula no início e no fim. Observa-se no Brasil, o que é isso aqui, gente? Ó, no Brasil, adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial de lugar no meio da frase e não está no fim da frase, o que nós temos aqui? Vírgula. Contudo, observa-se no Brasil uma educação que pouco se direciona ao combate ao racismo, já que o tecido social ainda se encontra nesse impasse. E nesse aqui está correto, tá? Porque eu estou me referindo ao problema que eu coloquei lá atrás.
Eu poderia até ser neste, na real. Nesse ou nesse estaria correto. Eu poderia estar me reafirmando ao problema, né, que é na própria oração, ou o problema que eu já mencionei lá atrás, né? Então, tá correto. Se fosse referindo ao parágrafo lá atrás, a gente poderia botar aquele problema, aquele impasse, né? Porque é um outro parágrafo. Mas como está na mesma oração, a gente vai botar esse que também está suave. Este ou neste impasse. Por isto, gente, o que vocês acham desse por isto aqui? Primeiro que é letra maiúscula, né? Isso aqui vocês já sabem. É isso ou isso? É por isso ou por isto? É a mesma regra? Essa daí foi bem interessante. É a mesma regra. É por isso ou por isto? Por isso, eu acho. Isso, por isso. Porque como por isso o quê? O que eu mencionei lá atrás, gente. Lá atrás, tá atrás de ponto. Então é por isso. Por isso, vírgula, né? Então aqui é isso. Que só poderia ser por isto se eu fosse mencionar algo que eu ainda vou dizer. Uma causa que eu ainda vou dizer. Mas eu já disse a causa. A causa é o nosso país ainda é um país racista porque a gente olha pouco para a educação como um instrumento de combate ao racismo. Por isso, ou seja, é a causa que eu já mencionei lá atrás. Então é isso, não isto. E isso aí eu vi que a galera errou bastante. Quando eu fui corrigir de vocês, eu vi que todo mundo errou essa regra aqui. Bem aqui. Então, por isso, qual causa? Causa lá atrás. A educação deveria ser uma ferramenta mais utilizada nesta guerra ou nessa guerra, gente? Nesta? Nessa ou esta? Qual que você falou? Nessa. Isso. Qual guerra, gente? É a guerra que eu mencionei lá atrás, gente. Da intolerância. Nessa guerra. E aqui ponto. E aqui outro parágrafo. Outro sim, letra maiúscula. O que é outro sim? Outro sim significa além disso, tá? É a mesma coisa. Além disso, as relações de poder que gerem o Brasil. Outro sim, as relações de poder que gerem o Brasil, letra maiúscula, são fundamentais. E aí, olha só, gente, a pegadinha. Ah, você parou para respirar. Logo tem vírgula, né? Porque olha só. Outro sim, as relações de poder que gerem o país são fundamentais. Ah, tem vírgula aí, né? Não, não tem vírgula aqui. Não pode ter vírgula aqui. Por que não pode ter vírgula aqui, ó? Qual é o verbo dessa oração? O verbo é são. Quem que são? Quem que são? As relações de poder que gerem no nosso país. Então tá aqui o sujeito. Sujeito, verbo, e aí a gente tem o quê? Complemento nominal. São fundamentais. Não pode ter vírgula aqui, ó, senão a gente está separando o sujeito de verbo. Isso é um crime. Na língua portuguesa isso é um crime. Aí a gente fica naquela regrinha, e você bota vírgula onde respira. E aí, ó, vai tomar no cu. Eu falei, foi mal, gente. Vai, ó, sentar na graxa, tá bom? Não pode. Alguém ia comentar alguma coisa? Professor, esse outro sim significa o quê? Além disso. Além disso? É a mesma coisa. Significa a mesma coisa. Além disso, as relações de poder que gerem o Brasil são fundamentais para que... Aí, olha só, aqui a gente pode até colocar. Por que eu estou botando vírgula aqui, ó? Para que a sociedade alcance finalmente uma vitória, ó. Ele se desloca, gente. Outro sim, para que a sociedade alcance finalmente a vitória,
As relações de poder que gerem o país são fundamentais. Isso aqui se desloca. Logo, tem vírgula aqui, ó. Uma dica para vocês saberem se vai ter vírgula ou não. Toda vez que a gente for colocar a justificativa de alguma coisa, né? Nós estudamos para o Enem para que a gente possa ter aprovação. Para que a gente possa ter aprovação, nós estudamos para o Enem. Toda vez que tiver essa construção de frase, para que, normalmente tem vírgula. Quando é que para não vai ter vírgula? Quando eu estou me referindo ao objeto. Estou escrevendo uma carta para fulano de tal. Não tem vírgula. Porque fulano de tal é o objeto da minha oração. É para quem se destina a minha ação. Vou dar um soco para que você tome jeito na vida. Para que você tome jeito na vida, vou te dar um soco. Tá vendo? Isso é a justificação, a motivação porque eu vou te dar um soco. Entendeu? Então isso se desloca, a gente separa por vírgula. Agora, quando o sentido de para não é de motivação, de justificativa de alguma coisa, mas no sentido de destino de algo, escrevo para minha mãezinha. Deve-se distribuir mais alimento e dinheiro para as pessoas mais pobres. Toda vez que tem essa relação de destino, né, o verbo está se referindo ao objeto, não segue vírgula, tá? Jamais. Mas toda vez que é para justificar uma ação, para que, né, justificando uma ação, a gente separa por vírgula. Outro sim, as relações de poder que gerem o Brasil são fundamentais. Para que, tá vendo? Não é um destino. Esse para aqui não se refere a destino. Se refere a justificativa. Para que a sociedade alcance finalmente a vitória. Nesse, não é neste, é nesse combate. No entanto, segue o que, gente? Vírgula. No entanto, falham como os principais agentes de luta que, historicamente, rapidamente, devagarmente. Isso aqui é adjunta adverbial de modo, gente. Logo, se separa por vírgula. Já que, historicamente, estabeleceu-se pautado em um sistema escravista. Ponto. Vou fazer mais rápido, tá, gente, agora, tá? Vou corrigir mais rápido, tá, dá tempo aí para passar pro Tauan. Não, tá certo. Visto que o governo, aqui não tem vírgula, tá? Visto que o governo, gente, esse governo aqui pode ser maiúsculo ou não, tá? Já falei isso com vocês. O governo, só Estado que vai ser maiúsculo, sempre vai ser maiúsculo, mas governo, tem hora que a gente vai botar maiúsculo, tem hora que pode ser minúsculo, isso tem a ver com estilo. A banca não dá errado, não dá errado nem certo nisso. Visto que o governo precisa ser o principal agente de combatedor da intolerância no país. Val, olha aí, ó, lugar, ó, no país, ó. Então tem vírgula. Não tem vírgula, porque tá no final da frase. Tá no final da oração, ó, tá bom? Não tem vírgula. Pois, segundo Thomas Hobbes. E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou meter aspas, porque eu disse exatamente como ele disse. O homem é o lobo do homem. Nesta relação, o que é isso aqui, gente? Lugar. Onde que o homem é o lobo do homem? Nesta relação,
O Estado, que tipo de Estado que eu tô falando aqui? Governo. Obrigatório e maiúsculo. O Estado precisa ser forte como um Leviatã. E aqui eu botei hífen, mas é travessão, tá? Forte o suficiente para apaziguar a natureza conflitante dos homens. E aí, quem quer entender melhor essa filosofia, tem uma aula só sobre Thomas Hobbes e está gravada. Eu não gravei Hannah Arendt, mas o estado de Thomas Hobbes está gravado, tá lá na pasta. Contudo, todavia, porém, nananã, né? Que quem sabe a gente mete vírgula. Contudo, a história da política brasileira é profundamente... Aí a gente pensa, poxa, tem vírgula aí, né? Sim, gente. É profundamente. Porque se a gente exclui isso aqui, ó, olha só como é que o sentido da frase se mantém, ó. Contudo, a história brasileira, a história da política brasileira é marcada por um sistema. Tá vendo? Esse profundamente aqui, ele se refere a modo. Se é modo, no meio da frase, se isola por vírgula. Contudo, a história da política brasileira é profundamente, rapidamente, marcada por um sistema que legitimou fielmente as relações de escravidão. Esta ação deixou marcas na sociedade brasileira até a atualidade. Até a atualidade marca tempo, né? Não, gente, não segue vírgula porque está no final da frase. Por isto, não é por isto, é por isso. Porque a causa está lá atrás, segue vírgula. Por isso, a política atual precisa reconhecer e compreender sua história. Para que... Qual é a regra do para que, gente? Mete vírgula. Para que, daqui em diante, ó, no meio da frase, ó, tempo, ó, daqui em diante, no meio da frase. O que a gente faz? Isola por vírgula. Para que, daqui em diante, novas posições possam ser tomadas. Consequentemente, rapidamente, profundamente, o que a gente mete? Mete vírgula. Para que se possa tomadas consequentemente, assim, ai, caiu. Eu tô empolgado. Ai, cara. Gente, eu me esqueci que o negócio... Caramba. Ei, Uma, tá dando pra pegar? Tá dando sim, eu tô prestando atenção. Ah, legal. Tô conseguindo entender. Eu tava com dúvida nesse outro sim. Se eu não me engano, no meu texto, eu deixei ele como se fosse da parte de cima. Entendi. Não deixei ele como se fosse um parágrafo. Isso. Porque eu não sabia o que significava. Significa além disso. Aí eu fiquei, será que faz parte do texto? Ai, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar assim. Mas deixei. Eu me lembro que quando eu corrigi, eu marquei isso como erro. Mas também você foi ficou aquela com parte 8. do Livatã. Mas o Livatã também eu não sabia. Ah, bota fé. Porque pra mim eu não tinha diferença daquela tracinho longo e do tracinho pequeno. Eu falei, então tá certo. Deve ter sido um erro dele. Mas eu digitei errado, é hífen. Agora eu tô sabendo a diferença. É porque o tracinho pequeno se chama hífen e o tracinho maior se chama travessão. O travessão é toda vez que a gente quer explicar um termo, né, uma noção. Não, pra mim é porque
eu não sabia que no Word tinha isso, porque eu sempre escrevi com travessão, né? A gente escreve normal, mas eu não sabia que pequenininho significava uma coisa. Pois é. E aí é muito ruim, porque no teclado a gente tem até o hífen, né? É até o sinalzinho de menos. A gente aperta o sinalzinho de menos e vai hífen. Mas travessão não tem no teclado. Eu descobri, para poder ter travessão, você tem que apertar Alt 0151. Meu Deus. Alt 0151. Eu tô usando celular. Então, é o O. Não tem o travessão nessa bagaça, só tem o hífenzinho. Nossa. Por isso que eu fiquei, deve ser do texto mesmo. Tem muita coisa que eu achei que era do texto mesmo, e agora eu tô vendo que não era. Não. Tinha que botar vírgula, tinha que botar ponto, tinha alguma coisa que estava errada. Agora eu tô prestando atenção nos meus erros. E eu acho que eu esqueci de uma coisa ali, ó. Deixa eu até passar. Leviatã, como é um ser, uma entidade, é letra maiúscula. Leviatã. Eu também. E é muito engraçado, por mais que eu já tenha feito isso várias vezes, né? Já escrevo artigos, já escrevo um montão de coisa. Cara, eu deixo passar. Eu erro também, vírgula, ponto. É real uma coisa assim que você tem que ficar praticando o tempo todo. E mesmo quando você já sabe a regra, você às vezes se corre o risco de errar ainda. Eu sei um pouco de português, mas eu tenho que estudar tudo de novo, porque eu esqueci tudo de português, esqueci tudo. Aí você está falando algumas coisas, aí eu tô, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eu vou ter que ver alguma coisa aí para pesquisar, para saber o que é isso, que eu não sei. Mas esse jeito aqui de corrigir na frente de vocês, eu acho que ajuda tanto, sabia? Eu acho. Ajuda mesmo. Aquela última vez foi uma ajuda pra caramba. Eu não sabia usar vírgula e me ajudou muito, muito, muito mesmo. Foi um salva-vida na minha vida. Vou só terminar, então, quando a galera for chegando, eu vou aceitando aí. Contudo, a história da política é profundamente marcada por um sistema que legitimou fielmente as relações de escravidão. Esta ação, tá certo esta, né? Porque qual ação que eu estou me falando, né? Legitimou e tá na mesma oração, né? Não tem ponto, ó. Só vírgula. E eu estou me referindo a esta ação, que é a ação legitimar, tá? Esta ação deixou marcas na sociedade brasileira até a atualidade. Até a atualidade é junto adverbial de tempo, mas está no final da oração. Logo, não tem vírgula. Por isso, a política atual precisa reconhecer e compreender a sua história. Para que, a gente já sabe já que tem vírgula, daqui em diante, no meio da oração, né? Tempo, no meio da oração, a gente isola por vírgula, novas relações, novas posições possam ser tomadas. Consequentemente, assim afastará a civilização brasileira de um terrível quadro social que, uma vez, fez e faz. E aí eu reparei, e teve uma galera que colocou hífen bem aqui, sabe? Hífen aqui, hífen aqui. E aí, tá errado? Cara, não por o sentido de estilo de escrita, mas não é hífen, tá? É travessão. Então, fez, travessão, e faz, travessão. Ou se não, vírgula. Vírgula aqui e vírgula aqui. Ou deixar nada, também tá correto. Por que não precisa botar nada? Porque a gente já tem um E aqui, ó. O E já está cumprindo a função de separar. Então a gente não precisa necessariamente botar nem travessão nem vírgula. Eu vi que uma galera colocou e eu nem nomeei como errado. Porque na minha redação, a redação original tá com hífen aqui, né? Só que não precisa, é desnecessário, é por estilo. Porque aqui o E já separa. Então, que uma vez fez e faz parte da realidade brasileira, né? Que fez parte da sua realidade. Ponto. Pula. Fica evidente, portanto, o que nós temos aqui, ó?
portanto, todavia, porém, contudo, essas expressões precisam estar isoladas por vírgula, com exceção do mais, né? O mais, ele é excepcional, dá pra gente seguir direto, mais e segue a oração, tá? Mas esses a gente se separa, isola por vírgula, e ele está no meio da oração, então, no início e no fim. Ele poderia estar, portanto, fica evidente que a sociedade brasileira Fica evidente que a sociedade brasileira portanto. Se esse portanto está no final da oração, não tem vírgula, tá? Mas como ele está no meio da oração, portanto, é isolado por vírgula. Fica evidente, portanto, que a sociedade brasileira se encontra em um grande impasse. Gente, essa frase aqui, tá, gente, ó. Independente do tema de redação, gente, mete essa frase, ó. Sociedade brasileira se encontra em um grande impasse. Se o tema for abuso da mulher, se o tema for saúde mental, se o tema for, independente do tema, o tema que vai cair no Enem é um problema para a sociedade brasileira. Então vocês podem usar essa frase aqui, independente do tema. Essa frase aqui ela é genérica, então fica evidente, portanto, que a sociedade brasileira se encontra no impasse. Independente do tema, vai ser um problema para a sociedade brasileira. Então, cola como tatuagem essa frase, porque ela cumpre função de ratificação. E a gente sabe já que ratificação vale ponto, vale nota na correção do Enem. Então, fica evidente, portanto, que a sociedade brasileira se encontra em grande impasse e que a educação e a política são ótimos meios para combater a intolerância racial no Brasil. Ah, no Brasil, ó, daí é lugar, tá no final da oração, gente. Se tá no final da oração, não tem vírgula. E Brasil segue com letra maiúscula. Ah, mas você falou que a junta de verbal de lugar tem vírgula. Não, no final da oração não. No início e no meio da oração mete vírgula, tá? Estou repetindo isso para poder colar na cabeça de vocês, tá? Para poder ficar bem grudado. Mas, mete vírgula aí, né? Mas, porém, contudo, não, o mais é um caso excepcional, né? O mais é especialzinho, né? Ele não é separado por vírgula. E qual é a regra para isso? Eu não sei. Vou falar sincero com vocês, não sei. Mas não tem. Mas, para tanto... se lembra do para quê? Uma variação do para quê é para tanto. Para que a sociedade possa mudar. Para que... Você lembra que eu já falei essa regra ainda hoje aqui com vocês, né? Para tanto é uma variação do para quê. A gente separa por vírgula. Então, essa vírgula não é por conta do mais. Essa vírgula é por conta do para tanto. Mas, para tanto, novas posições precisam ser tomadas nessas esferas. O que é nessas esferas? Adjunto adverbial de lugar, mas está no final da oração, não leva vírgula. Começou outra oração, letra maiúscula. Bom, seria que as políticas... E aqui, todo mundo errou isso, gente. Ministério da Educação. Gente, o Ministério da Educação é considerado um órgão, né? É como se fosse o nome de uma empresa. É como se fosse um nome próprio. Se é assim, letra maiúscula. Ministério da Educação e da Cultura. Gente, essa redação aqui é de 2016. Era, em 2016, Ministério da Educação e da Cultura, MEC. Hoje em dia é só Ministério da Educação, tá? O Ministério, e a sigla continua MEC. E como eu estou mencionando uma sigla, o que nós temos que ter? Parêntese. Então, toda vez que a gente está mencionando uma sigla, líder, MEC, FAITEC, UF, né? Tudo isso são siglas. Siglas tem que ter esse parêntese, tá? Ninguém colocou esse parêntese, todo mundo errou isso aqui. E todo mundo errou botar ministério com letra maiúscula, tá? É como se fosse um nome próprio. Políticas do Ministério da Educação e da Cultura, hoje não é mais cultura, é só Ministério da Educação, mas a sigla continua MEC, tá? Fossem aperfeiçoadas, por exemplo, tem que ter vírgula no início e no fim. Se aperfeiçoada, por exemplo, estipulando disciplinas obrigatórias ao ensino médio,
de consciência social, étnico e racial, né? Uma oração aqui, mete vírgula. Agora eu vou começar outras aulas. Aulas, sujeito, que devem ser verbo. O que é isso aqui? Daqui é uma outra oração, gente, Tem sujeito, verbo e complemento. Aula devem ser ministrada por professores e militantes negros. Para que o que temos, vírgula? Para que um novo referencial se construa aos alunos em uma conscientização, né? Vírgula, deixa eu ver se está no final da oração. Em uma conscientização eficaz. Pode ser e pode ser. Depende, se eu for meter ponto aqui, não vai ter essa vírgula, tá? Porque está no final da oração. Em, né, lugar, tá. Aí a gente pode fechar aqui. Já que, segundo Paulo Freire, a educação, aspa, letra maiúscula, a educação não transforma o mundo, né? Educação muda pessoas. Aqui a gente enxerga bem, né? Que a gente tem várias orações. Pessoas transformam o mundo. Ponto final. Val, como é que eu lembro como é que é uma oração mesmo? Oração tem verbo, né? E o sentido da frase gira em torno do verbo. A educação não transforma. Se eu tirar isso aqui, gente, perdi todo o sentido dessa oração. A educação não o mundo. A educação não o mundo. Que? Entende? O que você está falando, né? Todo o sentido dessa oração aqui se dá por conta do verbo transformar. E se seguir aquela ordem, sujeito, verbo, complemento, não tem vírgula nessa oração. Quem é o sujeito? A educação. Quem é o verbo? Transforma. Qual é o complemento? O mundo. Então aqui não tem vírgula. Aí, então, sujeito, verbo, complemento, isso forma o quê? Uma oração. Se eu fechei uma oração, vírgula, o que eu vou começar? Outra oração. Educação muda pessoas. O que nós temos aqui? Sujeito, verbo, complemento. Não tem vírgula, fechou uma oração. E agora a gente vai começar uma outra oração. Pessoas, sujeito, verbo, transformam, complemento, o mundo. Ponto dentro da oração, dentro da frase do Paulo Freire, fecha aspas, ponto, fechou a minha fala. Então fica assim, ponto, aspa, ponto. Pronto, corrigi a gramática desse texto. E aí, gente? Rápido, faz sentido. Vou parar de gravar.